Nesta paisagem agreste, cada dia começa com um cálculo de risco e recompensa. Os habitantes do deserto se tornaram mestres da eficiência, onde cada caloria consumida deve valer a energia investida para obtê-la. Aqui, a relação predador-presa foi aprimorada até se tornar uma arte, e cada espécie desenvolve estratégias de sobrevivência únicas. Os confrontos na natureza selvagem do Arizona não se limitam à magnitude ou à força. Eles envolvem inteligência, adaptação e a capacidade de interpretar os sinais sutis que a natureza nos dá. Uma ligeira mudança na direção do vento pode significar a diferença entre uma caçada bem-sucedida e se tornar a presa. A posição das sombras, o ângulo do sol e a umidade do ar tornam-se fatores cruciais na luta diária pela sobrevivência. Fontes de água tornam-se campos de batalha, onde tréguas temporárias se formam, apenas para serem quebradas em instantes. Oásis desérticos dispersos atraem criaturas de toda a paisagem, criando ecossistemas dinâmicos, onde herbívoros, carnívoros e necrófagos precisam coexistir em um equilíbrio instável. Esses poços de água funcionam como anfiteatros da natureza, onde o drama da sobrevivência se desenrola em tempo real. As mudanças sazonais no Arizona transformam não apenas a paisagem, mas também as próprias regras de sobrevivência. A primavera traz abundância e oportunidades. O verão exige resistência e adaptação. O outono oferece preparação e urgência, enquanto o inverno testa os limites da capacidade de sobrevivência de cada criatura. Cada estação reformula as regras de sobrevivência, criando novas oportunidades para alguns e apresentando desafios mortais para outros. A topografia diversificada do Arizona cria um mosaico de habitats, cada um com sua própria comunidade de vida selvagem. Das terras baixas do deserto, onde antigos cactos saguaro criam florestas gigantes, as pastagens de alta montanha, onde pinheiros ponderosas se elevam em direção ao céu, este estado abrange vários ecossistemas dentro de suas fronteiras. O deserto de Sonora, que abrange grande parte do sul do Arizona, é talvez o deserto com maior biodiversidade do mundo. Aqui, o icônico cacto saguaro pode viver por mais de 200 anos, atingindo alturas de até 12 metros e servindo como abrigo para inúmeras criaturas do deserto. Esses gigantes dóceis fornecem locais de nidificação, fontes de alimento e abrigo para espécies que vão de pequenos insetos a grandes aves de rapina. Em direção ao norte, a paisagem gradualmente se transforma em um deserto elevado, onde diferentes espécies de cactos e arbustos resistentes à seca criam um ambiente mais aberto. Aqui, as regras de sobrevivência mudam ligeiramente, com diferentes predadores e presas se adaptando às mudanças nas condições. Mudanças de altitude trazem temperaturas mais baixas e diferentes padrões de precipitação, criando novas oportunidades e desafios para aqui a vida selvagem. Em altitudes mais elevadas, florestas de pinheiros e pastagens montanhosas contrastam fortemente com o deserto abaixo. Essas ilhas celestes abrigam espécies comumente associadas aos ecossistemas das montanhas rochosas, criando comunidades únicas, isoladas no topo das montanhas, cercadas pelo deserto. A altitude causa mudanças sazonais drásticas, com fortes nevascas no inverno e temperaturas moderadas no verão. Nesta paisagem diversificada, 16 espécies extraordinárias conquistaram seus nichos, cada uma com uma história única de adaptação e sobrevivência. Vamos explorar o mundo delas, começando com um dos habitantes mais emblemáticos do deserto. Bem acima do solo desértico, esculpido nas grossas paredes de um imponente cacto saguaro, um pequeno buraco de entrada revela a presença de um dos moradores mais industriosos do Arizona. O pica-pau de Gila emerge de seu ninho construído sob medida, com suas costas listradas de preto e branco, refletindo a luz da manhã
enquanto ele observa seu território deste poleiro. Esta ave notável domina a arte da construção no deserto, usando seu bico poderoso para escavar buracos perfeitamente redondos na carne do saguaro. O cacto responde, formando um calo duro ao redor da ferida, criando uma cabaça natural que fornece excelente isolamento contra as temperaturas extremas do deserto. O que começa como uma possível lesão se transforma em um relacionamento mutuamente benéfico que pode durar décadas. A rotina diária do pica-pau de Gila é uma verdadeira lição de sobrevivência no deserto. Ao amanhecer, ele inicia sua busca sistemática por insetos, usando sua visão aguçada para detectar movimentos na casca das árvores do deserto. Sua língua longa e pegajosa pode se estender muito além do bico, sondando fendas onde os insetos se escondem do calor. Mas esta ave adaptável não se limita a insetos. Ele também se alimenta de cactos, néctar e até mesmo de pequenos lagartos quando a oportunidade se apresenta. Durante os escaldantes meses de verão, o pica-pau de Gila exibe adaptações comportamentais notáveis. Torna-se mais ativo durante as horas mais frias da manhã e do final da tarde, permanecendo frequentemente imóvel na sombra durante o intenso calor do meio-dia. Seu habitat, o saguaro, proporciona ar-condicionado natural, graças às suas paredes espessas, que mantêm a temperatura vários graus mais fria do que a externa. A laboriosidade do pica-pau de Gila vai além da sua própria sobrevivência. Os buracos que ele escava em cactus saguaro são posteriormente utilizados por inúmeras outras espécies, como corujas pigmeias, andorinhas roxas e diversos répteis. Dessa forma, o pica-pau se torna uma espécie-chave, criando habitat para outras espécies e mantendo seu lugar no ecossistema do deserto. À medida que o pica-pau de Gila se instala em sua toca saguaro para passar a noite, o deserto se transforma em um mundo diferente. O ar fresco traz novos sons e aromas, e com eles chega um dos predadores noturnos mais formidáveis do Arizona. A silhueta característica da coruja orelhuda se destaca contra o céu estrelado, com suas asas poderosas se movendo silenciosamente na escuridão. Empoleirada no topo de um saguaro alto, os grandes olhos amarelos da coruja examinam o chão do deserto. Os tufos proeminentes nas orelhas, que dão nome à espécie, não são orelhas, mas penas que ajudam a desfocar a silhueta da ave, tornando-a quase invisível contra o formato irregular do cacto. As orelhas da coruja são dispostas assimetricamente em seu crânio, permitindo que ela localize com precisão a localização exata dos sons no espaço tridimensional. A estratégia de caça da coruja orelhuda combina paciência e ação explosiva. Ela consegue permanecer imóvel por horas, usando sua audição excepcional para detectar o menor movimento. Quando um coelho do deserto comete o erro de se perder em um espaço aberto, a resposta da coruja é rápida e decisiva. Suas asas especialmente adaptadas, com penas macias e franjadas, permitem que ela deslize silenciosamente pelo ar, invisível tanto para a presa quanto para o observador até o momento do impacto. As poderosas garras da coruja, capazes de exercer uma pressão de até 136 kg por centímetro quadrado, tornam a fuga praticamente impossível após o contato. No entanto, a dieta da coruja orelhuda é notavelmente diversificada, refletindo sua adaptabilidade às condições do deserto. Ela caça de tudo, desde pequenos roedores e coelhos a cobras, escorpiões e até outras aves. Em tempos particularmente difíceis, foi observada capturando presas tão grandes quanto raposas jovens ou tão pequenas quanto insetos. O inverno traz mudanças no comportamento da coruja, com a entrada na época de reprodução. O pio profundo e ressonante do macho ecoa pela paisagem desértica, um som que pode ser ouvido por quilômetros no ar frio e parado. Esses chamados têm múltiplas finalidades.
estabelecer território, atrair parceiras e se comunicar com parentes a grandes distâncias. O sucesso da coruja orelhuda nos diversos habitats do Arizona se deve à sua incrível adaptabilidade. Ela nidifica em uma variedade de locais, desde penhascos e prédios abandonados até o topo de cactos altos. Sua capacidade de prosperar em ambientes que variam de desertos a florestas montanhosas a torna uma das aves de rapina mais bem-sucedidas da América do Norte. A caça noturna da coruja orelhuda continua com a aproximação do amanhecer, mas sua visão aguçada também detecta movimentos que não representam ameaça à sua presa habitual. Abaixo, movendo-se pela vegetação do deserto, com uma graça surpreendente para sua constituição robusta, um grupo de javalis emerge das sombras que antecedem o amanhecer. Esses mamíferos semelhantes a porcos, mais apropriadamente chamados de queixadas, estão entre os moradores mais sociáveis e inteligentes do deserto. A fêmea líder, identificável por sua postura confiante e pela forma como as outras se submetem aos seus movimentos, guia o grupo em direção a uma fonte de água segura. Sua pelagem grisalha, uma mistura de pelos cinzentos e castanhos, proporciona uma camuflagem perfeita em meio à vegetação do deserto. O distinto colar branco que envolve seu pescoço e dá nome à espécie se destaca claramente à luz crescente. Javalis não são porcos de verdade, mas sim membros de sua própria família, extremamente adaptados à vida no deserto. Seus rins especializados conseguem concentrar a urina para conservar água, enquanto seu eficiente sistema digestivo extrai o máximo de nutrientes das plantas fibrosas e resistentes que compõem sua dieta. Eles conseguem sobreviver apenas com a umidade dos alimentos, embora bebam água quando disponível. O comportamento de forrageamento do grupo revela sua inteligência e estrutura social. Eles se comunicam por meio de um complexo sistema de vocalizações, desde grunhidos suaves que mantêm a coesão do grupo, até latidos agudos que alertam para o perigo. Seu excelente olfato compensa sua visão relativamente deficiente, permitindo-lhes localizar fontes de alimento e identificar os membros do grupo pelo cheiro. Ao nascer do sol, os javalis buscam a sombra de uma grande árvore verde. Ali, seu vínculo social se torna evidente, pois eles se limpam mutuamente, usando seus dentes afiados para remover parasitas e detritos dos pelos uns dos outros. Esse comportamento fortalece os laços sociais e ajuda a manter a hierarquia do grupo. O impacto dos javalis em seu ambiente é significativo, mas frequentemente ignorado. Seu enraizamento ajuda a arejar o solo e a dispersar sementes, enquanto suas trilhas bem marcadas criam caminhos que outros animais usam para navegar com eficiência pela vegetação densa. Eles são, em essência, arquitetos do deserto, remodelando constantemente seu ambiente com suas atividades diárias. Durante os rigorosos meses de verão, os javalis tornam-se predominantemente noturnos, emergindo apenas nas horas mais frescas do amanhecer e do anoitecer. Sua flexibilidade comportamental permite que aproveitem os recursos alimentares quando as condições são mais favoráveis, evitando o perigoso calor do meio-dia. Enquanto os javalis descansam à sombra, a copa das árvores do deserto ganha vida com os movimentos de um dos moradores mais enérgicos do Arizona. Um pequeno lampejo amarelo e cinza atravessa os galhos de um salgueiro do deserto. Seus movimentos são tão rápidos que são quase impossíveis de acompanhar. O verdete, que pesa menos que uma pilha AAA, representa a incrível eficiência possível na adaptação ao deserto. Este pequeno pássaro, com sua distinta cabeça amarela e manchas marrons nos ombros, é especialista em conservação de energia. Cada movimento é calculado e cada trajetória de voo é otimizada para máxima eficiência. Seu pequeno tamanho, que pode parecer uma desvantagem num ambiente hostil do deserto, na verdade oferece inúmeras vantagens. Sua alta relação área de superfície por volume
permite rápida dissipação de calor, enquanto sua massa corporal mínima requer menos calorias para se sustentar. A construção do ninho pelo verdilhão demonstra habilidades notáveis de engenharia. Com seu bico minúsculo, ele entrelaça galhos espinhosos e vegetação desértica para criar uma estrutura esférica com uma pequena entrada. As paredes grossas do ninho isolam tanto o calor quanto o frio, enquanto o exterior espinhoso repele predadores. A estratégia alimentar desta ave é um balé constante de movimento e precisão. Ela coleta insetos de folhas, cascas e pétalas de flores com notável destreza, muitas vezes pendurando-se de cabeça para baixo para alcançar presas em locais de difícil acesso. Sua dieta também inclui o néctar de flores do deserto, tornando-a uma importante polinizadora de diversas espécies de plantas. As delicadas manobras aéreas do verdilhão contrastam fortemente com os movimentos ousados e confiantes de outro habitante do deserto. Empoleirado em um cacto cholla, aparentemente alheio aos espinhos formidáveis da planta, um wren explora seu território com a confiança de uma criatura perfeitamente adaptada ao seu ambiente. Esta grande ave listrada de marrom representa o ápice da especialização no deserto. A relação do wren com as plantas mais imponentes do deserto é extraordinária. Onde outros animais temem pisar, o wren faz seu lar, construindo seu ninho profundamente dentro do abraço protetor da cholla saltadora ou de outros cactos fortemente blindados. Sua pele grossa e resistente e penas especializadas fornecem proteção contra os espinhos afiados, enquanto seus movimentos precisos permitem que ele navegue pelo labirinto espinhoso com notável eficiência. A exibição territorial do wren macho é uma demonstração de bravata no deserto. De sua posição empoleirada, ele emite um chamado áspero e mecânico que soa como uma porta enferrujada, abrindo e fechando. Esse chamado característico tem múltiplas funções: atrair parceiras, estabelecer limites territoriais e coordenar com os membros da família. O comportamento forrageiro do wren dos cactos revela sua natureza oportunista. Ele explora fendas na casca em busca de insetos, revira pedras para encontrar presas escondidas e até mesmo ataca ninhos de outras aves quando surge a oportunidade. Suas pernas fortes o tornam um excelente forrageador terrestre, capaz de correr rapidamente por áreas abertas para escapar de predadores ou perseguir presas. A ave obtém a maior parte da água da alimentação e raramente bebe água gratuita, mesmo quando disponível. Seus rins são muito eficientes na concentração da urina, enquanto suas glândulas nasais especializadas ajudam a eliminar o excesso de sal do corpo. À medida que o wren se instala em sua fortaleza espinhosa para passar a noite, o solo desértico se torna o domínio de criaturas adaptadas à vida nas sombras. Uma figura pequena e pálida emerge de uma toca subterrânea, com suas enormes orelhas se contraindo para detectar o menor som. A raposa do mato, a menor espécie de raposa do Arizona, representa a máxima adaptação ao deserto, combinando inteligência, eficiência e notáveis habilidades de engenharia. As enormes orelhas da raposa do mato não são apenas uma característica adorável, mas também ferramentas sofisticadas de sobrevivência. Esses apêndices extraordinários podem detectar os batimentos cardíacos de um camundongo a vários metros de distância, permitindo-lhe localizar sua presa, mesmo quando ela está escondida sob a superfície. As orelhas grandes também funcionam como radiadores, ajudando a dissipar o calor durante os dias quentes do deserto, quando a raposa descansa em sua toca subterrânea fresca. A coloração pálida da raposa proporciona uma camuflagem perfeita contra solos arenosos, desérticos e vegetação desbotada. Sua pelagem muda sutilmente com as estações,
tornando-se mais densa e ligeiramente mais escura durante os meses mais frios. Sua cauda longa e espessa desempenha múltiplas funções, como auxílio ao equilíbrio durante mudanças repentinas de direção, como cobertor para aquecimento em noites frias e como ferramenta de distração contra predadores. O sistema de tocas da raposa é uma maravilha da arquitetura subterrânea. Essa extensa rede de tocas pode se estender por dezenas de metros no subsolo, com múltiplas entradas e câmaras que desempenham diferentes funções. A toca principal oferece um local seguro para dormir, enquanto as outras câmaras servem como depósitos de alimentos, viveiros e rotas de fuga de emergência. As garras poderosas e o corpo compacto da raposa a tornam uma excelente escavadora, capaz de escavar novos túneis com uma velocidade impressionante. A estratégia de caça da raposa combina paciência com explosões de energia. Ela consegue permanecer imóvel por longos períodos, usando sua audição excepcional para localizar suas presas. Quando um rato-canguru ou outro pequeno mamífero se aproxima, a raposa reage rapidamente. Suas poderosas patas traseiras a impulsionam para agir à frente, em uma série de saltos, enquanto seus dentes e garras afiados garantem uma morte rápida e limpa. Durante os rigorosos meses de verão, a raposa do Ártico torna-se quase exclusivamente noturna, emergindo somente após o pôr do sol e as temperaturas caírem para níveis suportáveis. Sua flexibilidade comportamental permite que ela ajuste seus padrões de atividade de acordo com a temperatura, a disponibilidade de presas e as fases lunares. Em noites mais claras, quando sua coloração clara pode torná-lo visível aos predadores, ele tende a ficar mais perto da segurança de sua toca. A furtiva caça noturna da raposa do Ártico dá lugar a um dos espetáculos diurnos mais emblemáticos do deserto. Ao nascer do sol, um bando de pássaros marrons e brancos voa pelo solo desértico, com suas longas pernas mergulhando a velocidades que desafiariam muitos veículos em rodovias desérticas. O grande corredor, a ave terrestre mais famosa do Arizona, personifica o espírito de adaptação e sobrevivência do deserto. A técnica de corrida do Papaléguas é uma obra-prima de eficiência biomecânica. Suas pernas longas e poderosas trabalham em perfeita coordenação, enquanto seu corpo aerodinâmico corta o ar com resistência mínima. A cauda da ave serve como leme, permitindo-lhe fazer curvas fechadas em alta velocidade sem perder o impulso. Ao perseguir uma presa ou escapar de um perigo, o Papaléguas pode atingir velocidades de até 32 km por hora, tornando-se uma das aves mais rápidas da América do Norte. A dieta do Papaléguas é tão diversa quanto a de qualquer onívoro do deserto, abrangendo desde insetos e pequenos répteis até pássaros, ovos e até pequenos mamíferos. Sua estratégia de caça se baseia em velocidade e oportunismo. Ao avistar um lagarto se aquecendo, ele se aproxima com rapidez e precisão. Seu bico afiado e pontudo desfere um golpe preciso, enquanto seus fortes músculos do pescoço lhe dão força para subjugar presas em dificuldades. A relação da ave com as cobras é particularmente fascinante. Os papaléguas são caçadores de cobras habilidosos, capazes de capturar presas tão perigosas quanto pequenas cascavéis. Eles se aproximam de cobras venenosas com notável destemor, usando sua velocidade e agilidade para evitar ataques, enquanto desferem mordidas precisas na cabeça da cobra. Suas pernas grossas e escamosas fornecem alguma proteção contra picadas, enquanto seus reflexos rápidos permitem que se esquivem de cobras que as atacam. Durante a época de reprodução, os papaléguas realizam elaboradas exibições de cortejo que demonstram sua personalidade e capacidade atlética. Suas vocalizações, uma série de arrulhos e cacarejos, ecoam pela paisagem desértica,
anunciando sua presença e aptidão física às fêmeas. O comportamento de nidificação do papa-léguas revela sua abordagem prática à sobrevivência no deserto. Eles constroem seus ninhos em arbustos densos ou cactos, o que lhes proporciona proteção contra predadores e condições climáticas adversas. As aves revestem seus ninhos com materiais macios, criando um ambiente confortável para seus ovos e filhotes. Ambos os pais participam das tarefas de incubação e alimentação, demonstrando o comportamento cooperativo necessário para uma reprodução bem-sucedida em ambientes hostis. A rápida perseguição do papa-léguas pelo deserto representa apenas uma faceta da diversidade da vida selvagem do Arizona. A quilômetros de distância, nas terras altas, onde os pinheiros ponderosas se erguem acima dos prados montanhosos, um drama completamente diferente se desenrola. O som estrondoso dos cascos em terreno rochoso anuncia a presença de um dos mamíferos de grande porte mais magníficos da América do Norte. Um alce macho, com seus enormes chifres recortados contra o céu, conduz seu rebanho pela paisagem montanhosa com a postura de um verdadeiro rei da natureza. A presença de alces nas montanhas do Arizona cria um forte contraste com as espécies desérticas que habitam seus sopés. Esses animais enormes, cujos machos adultos podem pesar até 317 quilos, exigem estratégias de sobrevivência completamente diferentes. O ambiente montanhoso fornece água e vegetação abundantes, mas apresenta seus próprios desafios, como terreno acidentado, neve sazonal e temperaturas extremas. Os chifres de um cervo são uma das exibições sazonais mais impressionantes da natureza. Crescendo durante a primavera e o verão, essas estruturas ósseas podem medir 1,5 metros de largura e pesar até 18 quilos. Durante o cio, esses chifres servem como armas e símbolos de status, e os machos dominantes os usam para afirmar sua autoridade sobre haréns de fêmeas. Observar dois machos enormes em combate, com seus chifres se chocando com sons que ecoam pelos vales das montanhas, representa um dos espetáculos mais espetaculares da vida selvagem. As migrações sazonais dos alces revelam seu profundo conhecimento da ecologia das montanhas. À medida que o inverno se aproxima e a neve começa a se acumular em altitudes mais elevadas, os rebanhos se deslocam para altitudes mais baixas, onde ainda há alimento disponível. Esses movimentos seguem rotas ancestrais transmitidas de geração em geração, com as vacas mais velhas liderando o caminho para seus locais tradicionais de inverno. O comportamento alimentar dos alces demonstra notável adaptabilidade às mudanças sazonais. Durante os meses abundantes de verão, eles pastam gramíneas, ervas daninhas e brotos de árvores jovens, acumulando reservas de gordura para o inverno rigoroso que se aproxima. Com a chegada do outono e a escassez de vegetação, eles optam por pastar em cascas, galhos e qualquer vegetação disponível. A estrutura social dos rebanhos de alces é complexa e dinâmica. Durante a maior parte do ano, machos e fêmeas vivem separados, enquanto as fêmeas formam grupos coesos, liderados por matriarcas experientes. Somente durante a época de reprodução, os sexos se unem, criando haréns temporários que se dissolvem ao final do acasalamento. A presença imponente do alce nas montanhas do Arizona é igualada por um predador igualmente imponente. Movendo-se pelas sombras das florestas de pinheiros, com a graça fluida de uma sombra viva, o puma representa o ápice da furtividade e do poder. Este magnífico felino, também conhecido como puma, personifica o espírito selvagem das terras altas e indomáveis do Arizona. A estratégia de caça do puma baseia-se em paciência, furtividade e poder explosivo. Ele pode permanecer imóvel por horas, analisando os movimentos de sua potencial presa antes de agir. Quando um alce ou veado se aproxima, a resposta do felino é rápida e decisiva.
Suas poderosas patas traseiras podem impulsioná-lo por mais de 12 metros em um único salto, enquanto suas garras e dentes afiados garantem uma morte rápida e eficaz. As adaptações físicas do puma para a caça são notáveis. Suas patas grandes funcionam como raquetes de neve no inverno, distribuindo seu peso sobre superfícies de neve macia. Sua cauda longa proporciona equilíbrio durante mudanças rápidas de direção e o ajuda a manter a estabilidade ao atravessar terrenos íngremes e rochosos. Sua visão e audição aguçadas permitem que ele detecte presas a grandes distâncias, enquanto seu olfato apurado pode rastrear rastros de cheiro por quilômetros de terreno montanhoso. O comportamento territorial da onça parda é complexo e abrangente. Gatos adultos mantêm territórios que podem se estender por centenas de quilômetros quadrados, com limites marcados por postes de cheiro e marcas de arranhões em árvores. Esses territórios são ferozmente defendidos, e confrontos entre gatos adultos são raros, mas potencialmente mortais. A relação dos felinos com suas presas vai além da simples predação. Os pumas são caçadores seletivos, frequentemente atacando animais mais velhos, mais fracos ou doentes. Essa pressão predatória ajuda a manter populações de presas saudáveis, eliminando indivíduos que poderiam espalhar doenças ou consumir recursos sem contribuir para a reprodução. Durante a época de reprodução, os pumas, normalmente solitários, reúnem-se em breves, mas intensas demonstrações de cortejo. O chamado característico da fêmea, um som que pode ser ouvido por quilômetros através dos vales das montanhas, anuncia sua prontidão para acasalar. Esses encontros são as únicas ocasiões em que pumas adultos compartilham território voluntariamente, e raramente duram mais do que alguns dias. A adaptabilidade do puma a diferentes habitats no Arizona é notável. Embora mais comumente associado a florestas montanhosas, esses felinos também habitam regiões desérticas, onde caçam javalis, veados e outros mamíferos do deserto. Sua capacidade de prosperar em ambientes diversos os torna um dos grandes predadores mais bem-sucedidos da América do Norte. A presença poderosa da onça parda nas terras altas do Arizona contrasta dramaticamente com a de um dos moradores mais delicados do estado. Em um cânion florido, onde a água escorre das paredes rochosas, criando um oásis no deserto, um pequeno beija-flor de garganta rubi paira sobre uma flor vermelha brilhante. Este pequeno pássaro, pesando menos de 1 centavo, representa uma das conquistas mais notáveis da evolução em termos de miniaturização e eficiência. A capacidade de voar do beija-flor beira o milagroso. Suas asas batem a velocidades superiores a 80 batimentos por segundo, criando o zumbido característico que dá nome à espécie. Essas rápidas batidas de asas permitem que ele paire no ar, voe para trás e realize manobras aéreas impossíveis para qualquer outra ave. Os músculos especializados em voo do beija-flor representam quase 30% do seu peso corporal, uma proporção incomparável a qualquer outra criatura. O metabolismo de uma ave é um dos exemplos mais extremos de vida energética da natureza. O coração de um beija-flor bate mais de 1.200 vezes por minuto durante o voo, enquanto sua frequência respiratória pode ultrapassar 250 respirações por minuto. Para abastecer esse incrível gasto energético, a ave precisa consumir néctar de centenas de flores diariamente, complementando sua dieta com pequenos insetos e aranhas para obter proteína. O bico e a língua especializados do beija-flor são perfeitamente adaptados para se alimentar de néctar. O bico longo e fino consegue penetrar profundamente nas corolas das flores, enquanto a língua, com a ponta entalhada e coberta por minúsculos pelos, consegue extrair o néctar por capilaridade. Diferentes espécies de beija-flores desenvolveram bicos de diferentes comprimentos e formatos,
cada um adaptado a tipos específicos de flores. O comportamento territorial da ave é feroz, apesar de seu tamanho minúsculo. Durante a época de reprodução, os beija-flores machos realizam elaboradas exibições de cortejo que demonstram sua capacidade de voar. O som do ar passando pelas penas da cauda cria notas musicais distintas que fazem parte do ritual de cortejo. O comportamento de nidificação do beija-flor revela habilidades notáveis de engenharia. A fêmea constrói um pequeno ninho em forma de xícara, usando fibras vegetais, seda de aranha e líquens. O ninho, geralmente do tamanho de uma noz, é camuflado para se misturar perfeitamente ao ambiente. A elasticidade da seda de aranha permite que o ninho se expanda à medida que os filhotes crescem, acomodando-se ao tamanho crescente das aves em desenvolvimento. A presença delicada do beija-flor no oásis do deserto atrai outros visitantes em busca do precioso recurso hídrico. No alto dos penhascos rochosos que cercam a fonte de água, um grupo de carneiros selvagens do deserto navega por saliências que desafiariam os escaladores humanos mais habilidosos. Esses animais magníficos representam a máxima adaptação ao deserto, combinando a agilidade das cabras montesas com a resiliência necessária para sobreviver em um dos ambientes mais hostis da América do Norte. A característica mais marcante dos carneiros selvagens, os enormes chifres curvos dos carneiros adultos, desempenham múltiplas funções além de seu papel óbvio no combate. Esses chifres, que podem pesar até 13 quilos, também servem como símbolo de status e proteção durante as espetaculares batalhas de cabeçadas que determinam os direitos de reprodução. O som de dois carneiros se enfrentando pode ser ouvido a quilômetros de distância, ecoando nas paredes do cânion como um trovão. Os cascos das ovelhas são maravilhas da engenharia natural. A borda externa é dura e afiada, proporcionando excelente aderência em superfícies rochosas, enquanto a almofada interna é macia e esponjosa, permitindo ao animal perceber variações sutis na textura da rocha. Essa combinação permite que o carneiro selvagem navegue por terrenos aparentemente impossíveis para animais tão grandes, subindo e descendo penhascos com extraordinária confiança. As necessidades hídricas dos carneiros selvagens representam um dos maiores desafios para a sobrevivência no deserto. Esses animais precisam beber água regularmente, muitas vezes viajando muitos quilômetros entre as fontes de água. Seu conhecimento sobre os locais onde se encontra a água é transmitido de geração em geração, com os carneiros mais velhos guiando o rebanho até os bebedouros tradicionais. Em tempos de seca, esse conhecimento pode significar a diferença entre a vida e a morte para todo o rebanho. A estrutura social das ovelhas é complexa e hierárquica. As ovelhas e seus filhotes formam grupos muito unidos, liderados por matriarcas experientes, enquanto os carneiros adultos geralmente vivem em grupos de solteiros, exceto durante a época de reprodução. O relacionamento entre mães e filhotes é particularmente forte, pois as ovelhas ensinam aos filhotes a localização de fontes de água, rotas de fuga e áreas de descanso seguras. O comportamento alimentar do carneiro selvagem revela uma notável adaptabilidade às condições desérticas. Eles pastam e se alimentam de uma grande variedade de arbustos, gramíneas e cactos. Sua capacidade de processar vegetação resistente e fibrosa permite que extraiam nutrientes de plantas que seriam indigestos para muitos outros animais. Durante os curtos meses de inverno, eles conseguem sobreviver com gramíneas e arbustos secos, que outros herbívoros não conseguem utilizar. A época de parição coincide com as condições mais favoráveis para a sobrevivência das ovelhas. As ovelhas dão à luz em áreas isoladas entre as rochas, muitas vezes em saliências estreitas que as protegem de predadores. Os cordeiros recém-nascidos possuem uma agilidade notável, capazes de navegar por terrenos rochosos poucas horas após o nascimento.
Essa mobilidade precoce é crucial para a sobrevivência em um ambiente onde permanecer com o rebanho significa a diferença entre a vida e a morte. Os movimentos cautelosos dos carneiros selvagens, entre os penhascos rochosos, não passam despercebidos pelo olhar atento da ave de rapina mais comum do Arizona. Bem acima, aproveitando as correntes térmicas que sobem do solo desértico aquecido pelo sol, um gavião de cauda vermelha circula com a paciência e a confiança de um predador habilidoso. Esta magnífica ave de rapina representa o equilíbrio perfeito entre potência e precisão, capaz de avistar presas a mais de 1 quilômetro de distância, enquanto plana centenas de metros acima do solo. A estratégia de caça do gavião de cauda vermelha é baseada em uma combinação de paciência e ação explosiva. Ele pode planar por horas com batidas de asas mínimas, aproveitando as correntes de ar ascendentes para manter a altitude enquanto observa a paisagem. Ao avistar uma presa, a resposta do gavião é rápida e decisiva. Ele dobra as asas e se lança em um mergulho controlado, atingindo velocidades de mais de 160 km por hora, antes de abrir suas poderosas garras com o impacto. A visão excepcional do gavião é um dos seus maiores pontos fortes. Sua visão é aproximadamente 8 vezes mais aguçada que a dos humanos, permitindo-lhe detectar o menor movimento na grama ou entre as rochas. Seus olhos também são capazes de detectar luz ultravioleta, o que o ajuda a rastrear rastros de urina de pequenos mamíferos. Essa notável acuidade visual faz do gavião de cauda vermelha um dos caçadores mais eficazes no ecossistema desértico. O comportamento territorial do falcão se intensifica durante a época de reprodução, quando os pares realizam exibições aéreas espetaculares. Seus chamados estridentes e característicos ecoam pela paisagem desértica, servindo tanto como um anúncio territorial quanto como um meio de comunicação entre os pares. Os hábitos de nidificação do gavião de cauda vermelha revelam sua adaptabilidade aos diversos hábitats do Arizona. Essas aves constroem grandes ninhos com galhos em árvores altas, penhascos ou até mesmo em estruturas artificiais, como postes de energia. O ninho, construído tanto pelo macho quanto pela fêmea, serve como centro de seu território e costuma ser reutilizado por vários anos. A defesa feroz que os gaviões fazem de sua área de nidificação garante que poucos predadores ousem se aproximar. A vigilância aérea do gavião de cauda vermelha se estende além do deserto aberto até áreas ribeirinhas, onde as árvores fornecem abrigo e alimento. Entre os choupos e salgueiros que margeiam os leitos dos rios do deserto, um bando de coatis busca comida com o entusiasmo de um caçador de tesouros profissional. Esses guaxinins de focinho longo e cauda anelada são um dos mamíferos mais sociáveis e inteligentes do Arizona. A aparência distinta do coati o distingue imediatamente de outros mamíferos do deserto. Seu focinho alongado, que pode se mover independentemente em todas as direções, serve tanto como um sensor sofisticado, quanto como uma ferramenta de precisão para extrair alimento de espaços apertados. Seu nariz móvel pode detectar odores imperceptíveis aos humanos e explorar fendas onde insetos e pequenas presas tentam se esconder. A estrutura social do coati é complexa e dinâmica. As fêmeas e seus filhotes formam matilhas unidas, que podem incluir 30 ou mais indivíduos, enquanto os machos adultos geralmente vivem sozinhos, exceto durante a época de reprodução. O movimento da matilha pela paisagem é coordenado por um complexo sistema de vocalizações, desde ronronados suaves, que mantêm a coesão do grupo, até latidos agudos, que alertam para o perigo. O comportamento forrageiro do coati demonstra notável destreza e inteligência. Com seus dedos longos e flexíveis, ele pode manipular objetos com precisão quase humana, remove pedras, explora rachaduras na casca e até abre vagens de sementes com movimentos cuidadosos e precisos.
Sua dieta onívora inclui insetos, pequenos vertebrados, frutas e ovos, tornando-o um importante dispersor de sementes em ecossistemas ribeirinhos. A capacidade de escalada do coati é impressionante, rivalizando com a de qualquer mamífero arborícola. Ele consegue se mover pelas copas das árvores com notável agilidade, usando suas longas caudas para se equilibrar e suas garras afiadas para se agarrar. Esse estilo de vida arborícola permite que ele aproveite fontes de alimento inacessíveis a animais terrestres, além de fornecer rotas de fuga contra predadores terrestres. As estratégias de defesa do coati baseiam-se na cooperação e na comunicação. Quando ameaçados, os membros do bando trabalham juntos para encurralar potenciais predadores, usando seus números e vocalizações para neutralizar ameaças. Seus chamados de alarme característicos podem alertar outros animais selvagens sobre a presença de perigo, criando uma rede de informações que beneficia todo o ecossistema. A intensa atividade alimentar do coati na mata ciliar atrai a atenção de outros habitantes desses ambientes preciosos e ricos em água. Movendo-se pelas sombras salpicadas sob os choupos, uma pequena manada de veados mula emerge para beber água de um riacho cristalino. Esses elegantes ungulados, com suas distintas orelhas grandes e caudas com nervuras brancas, representam um dos grandes mamíferos mais adaptáveis e bem-sucedidos do Arizona. A característica mais marcante do veado mula, suas enormes orelhas que lhe dão o nome, desempenham múltiplas funções cruciais. Esses extraordinários órgãos auditivos podem girar independentemente, permitindo que os servos detectem sons vindos de várias direções simultaneamente. Sua grande superfície também ajuda a dissipar o calor durante os verões escaldantes do deserto, atuando como sistemas naturais de ar-condicionado. O movimento do veado mula pela paisagem é caracterizado por um andar característico e saltitante, chamado stotting. Essa forma única de locomoção, na qual as quatro patas se levantam do chão simultaneamente, permite que ele navegue por terrenos acidentados com notável eficiência. Seu andar alto e saltitante também serve como um sinal para predadores, demonstrando sua boa condição física e alerta. O comportamento alimentar dos veados revela um profundo conhecimento da fenologia e nutrição das plantas. Eles são seletivos, escolhendo as partes mais nutritivas das plantas na época ideal. Durante a primavera, concentram-se em brotos novos e plantas com flores, enquanto no verão se concentram em frutas e vagens. Sua capacidade de processar uma grande variedade de materiais vegetais permite que eles mantenham sua nutrição, mesmo quando seus alimentos preferidos são escassos. A estrutura social do veado mula varia sazonalmente, refletindo as mudanças nas demandas de sobrevivência e reprodução. Durante a maior parte do ano, as fêmeas e seus filhotes formam pequenos grupos familiares, enquanto os machos frequentemente permanecem solitários ou formam grupos de solteiros. A época de reprodução traz mudanças drásticas, à medida que os machos adultos estabelecem territórios e competem pelos direitos de acasalamento. As estratégias antipredadoras dos cervos são sofisticadas e multifacetadas. Sua excelente visão, audição e olfato permitem que detectem ameaças a distâncias consideráveis. Quando percebem perigo, usam uma variedade de sinais de alerta, desde bater as patas até bufos explosivos, para alertar outros cervos. Seu conhecimento de rotas de fuga e zonas seguras, transmitido de geração em geração, muitas vezes significa a diferença entre a vida e a morte. À medida que os veados mula terminam sua bebida noturna e desaparecem na escuridão crescente, a zona ribeirinha se transforma em um paraíso noturno. O som de pequenas mãos manipulando objetos na água anuncia a chegada de um dos mamíferos mais inteligentes e adaptáveis da América do Norte. Um guaxinim,
com seu rosto mascarado característico claramente visível ao luar, demonstra a destreza e a curiosidade que tornaram sua espécie tão bem-sucedida. As patas dianteiras do guaxinim são maravilhas da engenharia evolutiva. Com destreza quase idêntica à das mãos humanas, esses apêndices extraordinários podem manipular objetos, abrir recipientes e realizar tarefas que exigem habilidades motoras finas. O hábito do guaxinim de lavar sua comida com água, na verdade, aprimora seu tato, pois a água aumenta a centuvião a sensibilidade de seus, já extraordinários, receptores táteis. A inteligência do guaxinim é lendária entre os observadores da vida selvagem. Esses animais já foram observados usando ferramentas, resolvendo problemas complexos e adaptando seu comportamento para aproveitar novas fontes de alimento. Sua capacidade de aprender e memorizar soluções para problemas os torna notavelmente bem-sucedidos em ambientes diversos, desde áreas selvagens intocadas até paisagens urbanas. A dieta onívora do guaxinim é uma das chaves para seu sucesso. Ele consome de tudo, desde insetos e pequenos peixes até frutas, nozes e ovos. Essa flexibilidade alimentar permite que ele prospere em praticamente qualquer habitat que ofereça água e abrigo. Sua busca por alimento é metódica e completa, e os indivíduos frequentemente retornam às áreas produtivas de alimentação noite após noite. O comportamento social dos guaxinins é mais complexo do que se imagina. Embora geralmente solitários, os guaxinins formam associações temporárias, especialmente durante a época de reprodução e quando as fontes de alimento são abundantes. Mães com filhotes demonstram dedicação notável, ensinando-lhes habilidades essenciais de sobrevivência por meio de exemplos pacientes e correções gentis. A adaptabilidade do guaxinim à presença humana o tornou um dos mamíferos mais bem-sucedidos da América do Norte. No entanto, nas regiões selvagens do Arizona, esses animais ainda mantêm padrões comportamentais ancestrais. Escondem-se em ocos de árvores, buscam alimento em cursos d'água e criam seus filhotes na segurança da vegetação densa. As atividades noturnas do guaxinim ao longo do riacho são realizadas com atenção constante aos moradores maiores e mais poderosos da região selvagem do Arizona. Ao longe, o som de galhos quebrando e passos pesados anuncia a chegada de um dos habitantes mais impressionantes e potencialmente perigosos do estado. Um urso negro, com seu pelo brilhante refletindo o luar, emerge da floresta para investigar a fonte de água que atrai tantas criaturas do deserto. A presença do urso negro no Arizona representa uma das maiores histórias de sucesso de sobrevivência da natureza. Esses onívoros adaptáveis conseguiram prosperar em habitats que vão desde cadeias de montanhas desérticas até florestas de altitude elevada. Sua inteligência, força e flexibilidade comportamental lhes permitiram explorar recursos inacessíveis à maioria dos outros grandes mamíferos. A constituição robusta do urso esconde agilidade e velocidade notáveis. Apesar de pesar até 180 quilos, um urso negro pode correr a velocidades superiores a 48 km por hora e subir em árvores com a destreza de um animal muito menor. Suas garras poderosas, projetadas para cavar e escalar, também podem servir como armas formidáveis quando a situação exigir. Os padrões sazonais de comportamento do urso refletem uma compreensão sofisticada da disponibilidade de recursos e das condições ambientais. Durante a primavera, eles se concentram em nova vegetação, insetos e pequenos mamíferos. O verão traz uma transição para frutas, bagas e nozes, enquanto o outono é caracterizado por uma alimentação intensiva para acumular reservas de gordura para o inverno. Sua capacidade de ganhar peso significativo antes da dormência de inverno é crucial para a sobrevivência durante os meses de vacas magras. O comportamento de forrageamento do urso demonstra notável inteligência e adaptabilidade.
Eles foram observados usando ferramentas, resolvendo problemas complexos e modificando seu comportamento com base na experiência. Sua excelente memória permite que se lembrem de áreas produtivas de alimentação e retornem a elas no momento ideal, ano após ano. A relação do urso com outros animais selvagens é complexa e dinâmica. Como um dos principais predadores do Arizona, o urso negro inspira respeito da maioria das outras espécies. No entanto, eles não costumam ser predadores agressivos, preferindo evitar confrontos sempre que possível. Sua presença em um ecossistema geralmente indica condições de habitats saudáveis e recursos abundantes. O comportamento do urso no inverno varia dependendo da altitude e das condições climáticas. Em altitudes mais elevadas no Arizona, os ursos podem entrar em hibernação completa, enquanto em altitudes mais baixas e quentes, eles simplesmente reduzem sua atividade. Essa flexibilidade permite que eles explorem recursos em toda a sua extensão, minimizando o gasto de energia durante períodos de escassez. A presença imponente do urso preto na fonte de água envia ondas de conscientização por todo o ecossistema do deserto. A coruja orelhuda se acomoda em seu poleiro, enquanto o pica-pau de Gila emerge para começar mais um dia de árdua atividade. A raposa da montanha desaparece em sua fortaleza subterrânea, enquanto o papa-léguas inicia suas patrulhas em alta velocidade pelo deserto. Dos vales mais baixos do deserto aos picos mais altos, cada espécie encontrou seu nicho neste ecossistema extraordinário. A inteligência social do javali, a eficiência energética da narceja, a adaptação destemida do wren e as habilidades predatórias perfeitas do puma representam milhões de anos de refinamento evolutivo. Os ritmos sazonais que regem a vida no Arizona criam uma complexa rede de estratégias de sobrevivência. A primavera traz abundância e oportunidades, com a floração e os filhotes dando seus primeiros passos no mundo. O verão testa a capacidade de cada criatura de suportar o calor extremo e a escassez de água. O outono oferece tempo de preparação, à medida que os animais acumulam reservas de gordura e armazenam alimentos para os desafios futuros. O inverno traz seus próprios desafios, com temperaturas baixas e menor disponibilidade de alimentos que testam os limites da adaptação. As interações entre essas espécies criam uma teia de relações que demonstra a interconexão de toda a vida. A escavação do pica-pau de Gila proporciona abrigo para outras espécies, enquanto o enraizamento do javali ajuda as plantas a estabelecerem novos crescimentos. A predação do leão da montanha ajuda a manter populações de presas saudáveis, enquanto o néctar do beija-flor poliniza flores que alimentam inúmeras outras criaturas. A história de cada animal é uma história de triunfo sobre a adversidade, de encontrar maneiras de prosperar em condições que desafiariam a mais avançada tecnologia humana. Seu sucesso representa o incrível poder de adaptação evolutiva e a resiliência da própria vida. A beleza agreste do deserto e a grandiosidade majestosa das montanhas são o pano de fundo desses dramas diários de sobrevivência. Cada nascer do sol traz novos desafios e oportunidades. Cada pôr do sol marca mais um dia de adaptação bem-sucedida. Nesta paisagem atemporal, antigos padrões de vida perduram, como perduram há milhões de anos e continuarão a perdurar por milhões de anos. A natureza selvagem do Arizona é uma prova do poder da adaptação e da beleza da seleção natural. Aqui, em um dos ambientes mais desafiadores da América do Norte, a vida não apenas sobreviveu, mas também criou um dos ecossistemas mais diversos e extraordinários da Terra. As 16 espécies que rastreamos representam apenas uma fração da incrível biodiversidade que habita o Arizona, cada uma com sua própria história de sobrevivência, adaptação e triunfo. A relação entre o desenvolvimento humano e a vida selvagem do Arizona
apresenta uma narrativa complexa de destruição e conservação. A expansão urbana no deserto de Sonora fragmentou corredores de habitat críticos, forçando espécies como o puma e o carneiro selvagem a viver em populações cada vez mais isoladas. O crescimento descontrolado em Phoenix e Tucson destruiu milhares de acres de ecossistemas desérticos intocados, enquanto desvios de água secaram áreas ribeirinhas que servem como corredores vitais para a vida selvagem. As mudanças climáticas, aceleradas pelas atividades humanas, representam talvez a maior ameaça a longo prazo à vida selvagem do Arizona. O aumento das temperaturas e a alteração dos padrões de precipitação estão perturbando o delicado equilíbrio que as espécies do deserto aperfeiçoaram ao longo de milênios. Muitas espécies estão sendo forçadas a se adaptar mais rápido do que a evolução normalmente permite. E algumas populações já apresentam sinais de estresse. No entanto, o impacto humano não foi totalmente negativo. Esforços de conservação trouxeram diversas espécies de volta da beira da extinção, como o carneiro selvagem do deserto e diversas espécies de aves. Áreas protegidas, como parques nacionais e refúgios de vida selvagem, preservaram habitats cruciais, enquanto taxas de licença de caça e impostos de conservação financiaram extensos programas de pesquisa e gestão. O desafio para o futuro está em equilibrar as necessidades humanas com a conservação da vida selvagem. Práticas de desenvolvimento sustentável, corredores naturais e iniciativas de conservação de água oferecem esperança de coexistência. A história da vida selvagem do Arizona está, em última análise, interligada às escolhas humanas, tornando cada decisão de conservação um voto para o futuro dessas criaturas extraordinárias. Você é fascinado pela incrível vida selvagem do Arizona? Mostre seu apoio curtindo este vídeo e comentando com seu animal favorito. Ajude a espalhar a conscientização compartilhando isso e junte-se à iniciativa para proteger esses valiosos ecossistemas. Lembre-se de tocar o sino para ficar por dentro de mais aventuras inesquecíveis na natureza.